Maat é a antiga deusa egípcia da verdade, justiça, harmonia e equilíbrio que apareceu pela primeira vez durante o período conhecido como Antigo Império. Mas sem dúvida existia de alguma forma muito antes disso. Ela é retratada em forma antropomórfica como uma mulher alada, muitas vezes de perfil com uma pena de avestruz na cabeça, ou simplesmente como uma pena branca de avestruz. A pena de Maat era parte integrante da cerimônia de pesagem do coração da alma na vida após a morte, onde o coração da alma da pessoa morta era pesado na balança da justiça contra a pena. Ela manteve um papel vital nos rituais mortuários do Egito, onde ela pesava os corações dos falecidos. Essa função mortuária evoluiu ao longo das décadas para o princípio de Maat, a atitude correta desejada, que permaneceu o fundamento ético e moral do povo egípcio. Segundo a lenda, Maat nasceu no início da criação, através do poder de Heka, que era a personificação da magia. Seu nome significa o que é reto, implicando ordem, justiça e harmonia. Acredita-se que ela tenha estado presente desde o início dos tempos, quando das águas primordiais de Num, o Ben-Ben surgiu com Atum de pé sobre ele, na presença do Heka invisível. No momento em que Ra criou o mundo, Maat nasceu. Seu espírito de harmonia e equilíbrio inspirou a criação e fez com que o mundo funcionasse racionalmente de acordo com o propósito. O princípio de Maat era a função operacional da vida e a de Heka a fonte de energia que permitia isso. É por esta razão que ela é considerada mais um conceito do que uma deusa com uma personalidade e história específicas, como Isis ou Hathor. O espírito de Maat é o espírito de toda a criação, e se alguém estiver em sintonia com esse espírito, viverá bem e terá boas razões para esperar a paz eterna na vida após a morte. Se alguém se recusasse a viver de acordo com os princípios de Maat, então sofreria as consequências que teria trazido sobre si mesmo. Maat era um modelo para o comportamento humano, em conformidade com a vontade dos deuses, a ordem universal evidente nos céus, o equilíbrio cósmico na Terra. A consciência da ordem cósmica era evidente no início do Egito. Sacerdotes astrônomos mapearam os céus e observaram que a Terra respondia às órbitas das estrelas e dos planetas. Os sacerdotes ensinaram que a humanidade foi ordenada a refletir a harmonia divina, assumindo um espírito de quietude, comportamento razoável, cooperação e um reconhecimento das qualidades eternas da existência, conforme demonstrado pela Terra e pelo céu. Todos os egípcios esperavam tornar-se parte do cosmos quando morressem. Portanto, a responsabilidade de agir de acordo com suas leis era razoável. A adesão estrita ao princípio de Maat permitiu que os egípcios se sentissem seguros com o mundo e com o plano divino para toda a criação. Sua importância é representada por um dos meios pelos quais os egípcios escreveram seu nome. Embora ela fosse frequentemente identificada pelo símbolo da pena, ela também era designada por um pedestal. O pedestal era comumente visto abaixo dos tronos das divindades, mas não era usado para transmitir seus nomes pessoais. O fato de Maat ser representada por um pedestal sugere que Maat era considerado o alicerce sobre o qual a sociedade egípcia foi construída. Seu significado também é demonstrado na iconografia, mostrando-a constantemente ao lado de Ra em sua barcaça celestial, navegando com ele pelo céu durante o dia e ajudando-o a defender o barco contra a serpente Apófis à noite. Os antigos egípcios também invocavam seu nome em histórias de um passado há muito tempo perdido na Terra, quando todas as coisas eram belas e não havia injustiça. Essas histórias geralmente têm a ver com a época de Osíris e Ísis e seu governo justo e benevolente da Terra, antes de Osíris ser assassinado por Set. Em alguns casos, porém, é Maat quem governa a Terra sozinha. Os mitos egípcios de uma Idade de Ouro incluíam um período em que Maat era governante da Terra. Às vezes, dizia-se que ela se retirou para os céus porque estava triste com o comportamento perverso da humanidade. É em seu papel mortuário que Maat é mais conhecida pela maioria das pessoas nos dias modernos. Uma das imagens mais icônicas do Antigo Egito é a cerimônia conhecida como a pesagem do coração da alma, na qual Maat e sua pena branca da verdade eram mais importantes. Os egípcios acreditavam fortemente que cada indivíduo era responsável por sua própria vida e que a vida deveria ser vivida com outras pessoas e a terra em mente. Da mesma forma que os deuses cuidavam da humanidade, os humanos deveriam cuidar uns dos outros e da terra que lhes foi fornecida. Essa filosofia é evidente em todos os aspectos da cultura egípcia, desde a forma como construíram suas cidades, até o equilíbrio e a simetria de seus templos e monumentos. Se alguém vivia harmoniosamente na vontade dos deuses, então vivia em harmonia com o conceito de Maat e a deusa que incorporava esse conceito.
A pessoa era livre para viver como quisesse, é claro, e ignorar completamente o princípio de Ma'at, mas eventualmente alguém enfrentaria o julgamento que aguardava a todos, o julgamento no Salão da Verdade, também conhecido como o Salão das Duas Verdades, na vida após a morte. Seu papel era complexo, mas abrangia dois aspectos principais. Por um lado, Ma'at representava a ordem universal ou equilíbrio, incluindo conceitos como verdade e direito, que foi estabelecido no momento da criação. Este aspecto era a base de seu relacionamento com Ra, pois ela é a ordem imposta ao cosmos. E como tal, é o princípio orientador que acompanhou o Deus Sol em todos os momentos. Ma'at também representou ativamente o conceito de julgamento. Nos textos da pirâmide, a deusa aparece neste papel em forma dupla, como as duas Ma'ats, julgando o direito do rei falecido aos tronos de Geb, que significava o governo da terra. Os próprios deuses, agindo como juízes do tribunal divino, são chamados de o Conselho de Ma'at. Quando alguém morria, a alma aparecia diante do deus Osíris no Salão da Verdade e na presença dos 42 juízes, para ter o coração pesado na balança, em uma balança de ouro contra a pena branca da verdade de Ma'at. Seria necessário recitar a confissão negativa, aquelas ações que alguém poderia honestamente alegar que nunca cometeu na vida. E então seu coração era colocado na balança. Se o coração de alguém fosse mais leve que a pena de Ma'at, a pessoa era considerada digna, e então era permitido passar pelo salão e continuar sua existência no paraíso, também conhecido na mitologia egípcia como os campos de juncos. No entanto, se o coração de alguém fosse mais pesado que a pena, era jogado no chão, onde era devorado pelo monstro Amit, e a pessoa então deixava de existir. Ninguém poderia escapar do julgamento. Todos os reis da terra teriam que ficar diante da balança de Ma'at e Osíris, assim como qualquer escravo também faria. Se alguém passasse pelo julgamento e evitasse qualquer uma das ciladas e armadilhas armadas pelos demônios e pelas forças do caos, chegaria ao campo dos juncos, um paraíso onde seria saudado por aqueles entes queridos que já partiram e que era uma imagem espelhada da vida de alguém na terra. A eternidade em si não era um conceito vago. Os egípcios, pragmáticos e determinados a ter todas as coisas explicadas em termos concretos, acreditavam que habitariam o paraíso, em áreas agraciadas por lagos e jardins. Ali comiam os bolos de Osíris e flutuavam no Lago das Flores. Os reinos eternos variavam de acordo com a era e a crença cultural, mas todos estavam localizados ao lado de água corrente e abençoados com brisas, um atributo considerado necessário para o conforto. O Jardim de Aru era um desses oásis de prazer eterno. Outro era Ma'at, uma terra eterna onde o falecido enterrava uma chama de fogo e um cetro de cristal, rituais cujos significados se perderam com o tempo. A deusa Ma'at, a personificação da ordem cósmica, justiça, bondade e fé, era protetora dos mortos nesse reino. Somente os puros de coração podiam ver Ma'at. Em algumas imagens, a deusa é vista no topo da balança no momento do julgamento, e em outras, ela está presente perto de Osíris. Mas ela está sempre lá, mesmo que apenas na forma de sua pena colocada na balança. Na vida após a morte, ela foi pensada para ajudar aqueles que defenderam seus princípios e viveram suas vidas de acordo com seu princípio. Embora fosse considerada uma divindade muito importante, Ma'at não tinha templos e nem clero oficial. Ela foi homenageada por um pequeno santuário montado nos templos de outros deuses. Mesmo o único templo conhecido por ter sido erguido em sua homenagem pela rainha Hatshepsut foi construído dentro do recinto do templo do deus Montu. As pessoas veneravam a deusa vivendo de acordo com seus princípios e trazendo quaisquer presentes que quisessem oferecer aos seus santuários nos templos dos outros deuses. Mesmo o título de sacerdote de Ma'at é frequentemente considerado como um título honorífico, que pode ter sido dado àqueles que serviram como magistrados ou que dispensaram decisões judiciais em seu nome e que aparentemente usavam pequenas imagens douradas da deusa como um sinal de sua autoridade judicial. A única adoração oficial de Ma'at era quando o faraó fazia sacrifício a ela ao ascender ao trono e apresentava Ma'at aos deuses, oferecendo uma pequena imagem dela. Ao fazer isso, o faraó estava pedindo a ajuda dela para manter o equilíbrio divino em seu governo. Se o faraó não conseguisse alcançar o equilíbrio e promover a harmonia, então era um sinal claro de que ele não estava apto para governar.
Maat e o conceito vital que ela incorporou era crucial para o sucesso do novo governo. Maat era uma figura importante e onipresente no panteão egípcio, embora pouquíssimas histórias sejam contadas sobre ela, e ela não tivesse nenhum templo ou seguidores. Se acredita que os deuses viviam de Maat. A maioria das imagens do faraó apresentando Maat aos outros deuses em sua coroação são essencialmente idênticas àquelas nas quais o faraó apresentava comida, vinho ou outras formas de sacrifício aos deuses. Os deuses teriam de fato vivido de Maat, pois todos eram obrigados por suas próprias leis a observar a harmonia e o equilíbrio, e a encorajar esses valores nos seres humanos de quem cuidavam. Os templos para Maat eram os templos de todos os outros deuses, porque Maat era o princípio cósmico subjacente que tornava possível a vida de humanos e deuses. A pessoa adorava a deusa Maat, vivendo uma vida de acordo com os mais altos princípios de justiça, ordem e harmonia, tendo em mente os vizinhos e a terra que lhe foi dada para cuidar. Embora deusas como Hathor e Ísis fossem mais populares e eventualmente assumissem muitos dos atributos de Maat, ela permaneceu uma divindade importante ao longo da história do Egito e definiu os valores culturais do Egito por séculos. O que você achou de toda essa história? Já conhecia Maat, a deusa da justiça egípcia? Deixa sua opinião aqui nos comentários que eu quero muito saber. Se gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Se tiver algum outro tema mitológico para um próximo vídeo, escreve aqui embaixo que em breve iremos trazer para você. Até a próxima!